Chegamos! Olha! E aí galera, eu sou o professor Laércio, essa é a série de vídeos Mate do Louco. Nós queremos ensinar aqui o xadrez de forma rápida, direta e descontraída, beleza? Minha mão direita segura a casa branca na ponta do tabuleiro. Estou atrás do tabuleiro e essa casa precisa ser branca, precisa ser clara, ok? As colunas, as filas A, B, C, D, E, F, G e H e as linhas de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra da batalha naval do Bozo? Programa do Bozo? Pode crer. Coluna F, linha 7, é a casa F7. Então, cada casinha, as 64 casas, são utilizadas dentro do jogo e cada casa tem o seu endereço. A1, H8, F3 e assim por diante. Nós vamos falar sobre a pontuação relativa de cada peça. O rei não tem um valor definido, é um valor ilimitado. Você não pode capturar o rei, certo? A dama, a peça mais poderosa do jogo, ela vale 9 pontos. Em alguns lugares você vai encontrar valendo 10. A torre vale 5 pontos. O cavalo vale 3 pontos. O bispo vale 3 pontos também. Em alguns lugares você vai encontrar com 3,5 pontos. Peões, 1 ponto. Ok? Lembrando que quando ele chega no final do tabuleiro, ele se transforma. Então é bom você guardar os peõezinhos para o final. Agora com a peça mais importante do jogo, o rei, tá? O rei tem a cruz na cabeça, beleza? No alto da coroa dele tem uma cruz do jogo. Movimento do rei, bem simples. O rei ele anda uma casa para qualquer uma das direções, tá? Vertical, horizontal ou diagonal, uma casa. O objetivo do jogo é o checkmate, cercar o rei adversário. O rei não tem nenhum tipo de saída, nenhuma escapatória, nenhuma peça consegue defendê-lo, nenhuma peça consegue capturar a peça que está atacando o rei, ok? E um dos erros mais clássicos de quem está começando a jogar xadrez é capturar o rei inimigo. A gente não pode comer o rei inimigo, a gente não pode capturar todas as peças, incluindo o rei. A gente não ganha o jogo assim, tá? Não tem jogo sem rei, não tem jogo de futebol sem goleiro e não tem jogo de xadrez sem o rei. É só com checkmate que é decretada a vitória, por enquanto. Checkmate, e nem no xadrez. A dama, peça mais poderosa do jogo, beleza? Dama ou rainha, por enquanto não importa como a gente vai chamá-la agora, mas o importante é o movimento. É o mesmo do rei. Ela pode andar várias casas na mesma linha, ok? Então ela pode ir na vertical, horizontal e diagonal, tanto para frente
quanto para trás, tá? Ela pode andar por qualquer casa livre na mesma linha, ok? A rainha, assim como a grande maioria da mulherada, gosta de passear, que é caminho livre, tá? Já o rei, mais preguiçoso, ele anda de casa em casa, tá? Gosta de ficar pertinho da sua casinha. Parecido com o do rei, só que ela pode andar por várias casas livres, vertical, horizontal e diagonal, tanto para frente quanto para trás, tá? Ela pode andar por qualquer casa livre na mesma linha. O alcance dela é muito maior que o alcance do rei. O bispo tem um corte diagonal no alto da peça. Corte diagonal. Temos dois bispos. Um bispo anda somente nas casas brancas, o outro bispo somente nas casas escuras, nas casas pretas, sempre nas diagonais, tanto para frente quanto para trás. Cavalo, a peça mais selvagem do jogo. Somente o cavalo poderá saltar as minhas peças e as peças inimigas. O movimento do cavalo sempre em L por 3 casas. Se ele inicia o lance em uma casa preta, ele termina o lance numa casa branca. Se ele está numa casa branca, ele termina o lance numa casa preta. E a captura somente no final do movimento. Por exemplo, eu vou passar por cima deste peão aqui que está em E5, mas eu não consigo capturá-lo. Já o peão de G7, sim. Uma para o lado, duas para frente. Cavalo. Chegamos na torre, completamos aqui a primeira fileira do jogo. Vejam como são os movimentos dela. Galera, o movimento da torre é bem simples. Ela vai para frente, vai para os lados, vai para trás. Ela anda na vertical, na horizontal, norte, sul, leste, oeste. Vamos falar do peão hoje. Primeiro movimento dele, ele pode andar ou 2 casas ou uma casa. O peão só anda para frente, jamais ele volta. Quando temos uma peça à frente do peão, seja nossa ou do adversário, esse peão está bloqueado. E aí? Ele está bloqueado, não faz nada. O peão captura na diagonal, uma casinha só. Se liga. Primeiro lance especial do jogo de xadrez é a promoção do peão. Quando o peão alcança a última linha inimiga, ele poderá se transformar, ok? Lembrando que o peão só anda para frente. Quando ele chega na última linha, não tem para onde ele ir, correto? Então, nesse caso aqui, ele pode se transformar em qualquer peça, exceto o rei. Então, ele pode se transformar em um bispo, ele pode se transformar em um cavalo. O peão aqui, quando ele chegar na última linha, pode se transformar na poderosa torre, beleza? Ou aí se liberta e vira uma dama. Suave?
en passant, é rápido, se liga aí, movimento mais complicado do jogo. Vamos dar um exemplo que o peão já esteja na quinta linha. Peão das pretas andou 2 casas, somente quando ele anda 2 casas, a branca poderia capturá-lo se ele andasse uma, mas ele andou 2. Mesmo assim, a regra permite que você capture no espaço vazio, nas costas do peão preto, você toma na diagonal, ok? Você só tem uma chance para fazer essa captura. Se não for naquele momento que ficaram ao lado, um peão do outro, você não vai poder capturar de novo. Ok? Só tem uma chance. É agora ou nunca. Então você decide se captura na diagonal nas costas do peão de passagem ou você faz outro movimento e aí perdeu aquela chance. Valeu? É uma captura feita de peão contra peão. Quando o peão está na quinta linha adversária, um peão negro andou 2 casas e parou ao lado do seu peão, na quinta linha. Imagine que o peão preto andou 1. Você poderia capturá-lo na diagonal, correto? As regras do jogo favorecem essa captura de passagem, en passant. Você só tem uma chance para fazer essa captura. E é exatamente no momento que o inimigo se coloca ao seu lado, na quinta linha. Se a branca não quiser capturar neste lance, não haverá uma captura em lance posterior. Com pretas, a sua quinta linha, na verdade, é a linha 4 do tabuleiro. Dois lances em um. Peão libera a diagonal do bispo, o cavalo sai para o jogo, bispo saindo para o jogo já libera o espaço entre rei e torre. Agora eu já estou habilitado, porque não mexi o rei, não mexi a torre, meu rei não está em perigo, ele não está em xeque, nenhuma peça inimiga ataca o caminho do rei. Então, neste caso, o rei poderá andar 2 casas. E aí, automaticamente a torre passa para o outro lado. 2 jogadas em 1. 2 casas o rei anda e nesse mesmo lance a torre passa para o outro lado. Cheques. O rei tem 3 opções para sair do cheque. 1. Capturar a peça inimiga. Segunda opção, fazer a proteção, colocar um bloqueio, um escudo entre o rei e a peça que faz o ataque inimigo. Terceira, uma casa ao lado dele que não esteja sendo atacada, uma rota de fuga. Caso essas 3 opções não forem atendidas, Checkmate, que nem no xadrez. é checkmate. Como ler e escrever no xadrez?
chamamos de notação. Utilizamos aquelas coordenadas do tabuleiro, colunas e linhas numeradas, certo? A1, F7, C3, etc. Usamos para anotar as jogadas, para ler livros, para estudar na internet, acompanhar as jogadas online. Se liga! Utilizamos as letras iniciais de cada peça maior: torre, bispo, dama, cavalo, rei. O peão nós não utilizamos a letra inicial dele. Para a casa que ele vai, é a anotação feita. Por exemplo, primeiro lance das brancas, E4. A anotação E4. X, captura. Mais, cheque. Jogo da velha, hashtag, significa checkmate. 0, tracinho 0, 0 menos 0. Roque menor do lado do rei. 0 menos 0 menos 0, 0 tracinho 0 tracinho 0. Roque do lado da dama, roque maior. 3 pontinhos indica que é uma jogada das pretas. E.P, en passant, captura en passant. Igual é a promoção, exclamação, boa jogada. Interrogação, jogada ruim. Anotação de um checkmate de 1750. Ano de 1750, chefe. Quinto lance, cavalo, captura E5. Como a gente escreve? C maiúsculo, X, E5. Lance das pretas. Bispo captura D1, B, X, D1. E o D não significa porque é a dama, e sim a coluna D, linha 1. Brancas, bispo captura F7, B maiúsculo, X, F7, e aí coloca o rei em xeque, coloca um sinal de mais, rei preto, R, E7, último lance das brancas, cavalo D5, hashtag. Quase todo mundo tomou esse checkmate. Vamos lá. Vamos aplicar em alguém. Checkmate, que nem no xadrez. Vou fazer os lances só com as brancas aqui e depois vocês vão ver aí no vídeo. E4, bispo C4 e a dama você escolhe. Ou ela sai em F3 ou a dama sai em H5 no seu primeiro lance. F3 é mais discreto, ok? A dama e o bispo miram a casa F7. Defendida apenas pelo rei. Se a dama atacar, o bispo faz a cobertura, o rei não pode capturar, mate. Se o bispo atacar, quem faz a cobertura do bispo é a dama. É para decorar? É. Nós temos 5 tipos de empate no jogo de xadrez. Checkmate, que nem no xadrez. Empate por afogamento, quando o rei não tem nenhuma saída legal. Ele não está sendo ameaçado e não tem nenhum movimento legal para fazer. O jogo continua se o rei não tem movimentos, mas tem outra peça que faça movimentos. Falta de peças. Você não tem material suficiente para aplicar o checkmate em nenhum adversário. 3 vezes a mesma posição é empate. 50 lances sem captura ou movimento de peão dá empate. No mesmo momento que você faz o movimento, ofereça o empate. Empate por acordo.
Se não pode vencer, tente o empate. Rei branco na casa preta, rei preto lá na casa branca. Segundo, peça tocada, peça jogada. Terceiro, os peões só andam para frente. Tem gente que coloca peãozinho andando na diagonal e não pode. E o cavalo, ele não captura nenhuma peça que esteja próximo dele. Ele pula a peça. Se acontecer do bispo ficar em casas da mesma cor, alguma coisa deu errado aí no meio do jogo. Pegou o bonde errado, velho? Volta. Cheque mate, que nem no xadrez. Tá bom já. Cheque mate, que nem no xadrez.